Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Vou ler alguns textos, então você... Primeiro texto é Gênesis, capítulo de número 14, verso 18 ao verso de número 24. Mesmo assentado como você está, eu vou ler e os irmãos acompanham. Gênesis 14, 18 a 24, diz assim a palavra de Deus. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo que lhe deu Abrão, o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Mais outro texto aqui no Antigo Testamento. Números, capítulo 18, verso 21 ao verso 26. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porque eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Agora vamos lá para o Novo Testamento, queridos. Evangelho de Mateus. Vou ler apenas o versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Um outro texto ainda no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Lucas, capítulo 18, verso 12. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E assim o texto vai falando, de acordo com o que o contexto vai trazendo para a nossa vida. Querido Deus e Pai, nós lemos vários versículos da Tua Palavra, e todas elas se referem a dinheiro. Todas elas se referem a coisas, ó Deus, que muitas vezes nós, como crentes em Cristo Jesus,
temos uma dificuldade muito grande de lidar com elas, e até mesmo de crer naquilo que a Tua palavra nos ensina. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou os Teus servos a escrever essas verdades, esse Espírito Santo maravilhoso, possa iluminar a mente de cada um de nós e trazer a verdade ao nosso coração, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu creio que você que está atento, você já deve ter percebido qual é o assunto que eu vou compartilhar com a igreja. A pergunta que eu quero que você esteja pensando juntamente comigo, e pode ter certeza que essa pergunta a Bíblia dá a resposta. Você pode não dar a resposta, mas a Bíblia dá a resposta, e é isso que eu vou estar trabalhando aqui, vou estar expondo. Por que tenho que entregar o dízimo? Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Eu vi alguns irmãos aqui, durante todos os domingos, poucos irmãos vêm e entregam os dízimos, alguns fazem os seus piques da vida, e etc., e assim por diante, tá bom? Então, por que, queridos, que eu tenho que entregar o dízimo? Amados, todo crente em Jesus Cristo, ele é um mordomo. Todo crente em Cristo Jesus é mordomo. Inclusive, na exposição à carta aos Colossenses, domingo passado, um dos assuntos do sermão foi exatamente isso. O mordomo, que Paulo fala do dispenseiro da palavra de Deus, que vai lá, tira da dispensa para poder o quê? Entregar a palavra de Deus. Todo crente em Cristo Jesus, queridos, ele é um mordomo de Deus. E mordomo nada mais é, de maneira bastante simples e objetiva, para que você não saia fora do texto, é aquela pessoa que dirige uma casa. É aquela pessoa que dirige uma despensa. Você mora na sua casa. Você mora na sua casa, seja alugada, seja ela própria sua. Você lá é o mordomo desta casa. Seja você a mãe que trabalha, que ajuda lá em casa, na área financeira, que não é proibido, muito pelo contrário, auxiliadora, e você ajuda. Você que é o sacerdote da casa, que é o cabeça da casa, você é o mordomo, é você quem dirige, segundo as Escrituras. Agora, amados, mordomo é a pessoa a quem é entregue tudo quanto um senhor possui, para ser cuidado e ser desenvolvido. Você lembra da parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos? Lembra muito bem, tá bom? Não precisa ler agora, mas ela está lá em Mateus capítulo 25, verso 14 a 30. O seu proprietário, ou o senhor da parábola que Jesus conta, ele é profundamente exigente e requer fidelidade daqueles que administram os seus bens. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5 talentos, talento é dinheiro, viu, queridos? Só você ler a parábola, você vai ver isso. O que recebeu 5 do seu dono, do seu patrão, do seu senhor, foi e ganhou mais 5. E devolveu, prestou as contas. Fosse fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. É a aplicação da parábola que Jesus coloca. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. Mas o que recebeu 1 foi um mau mordomo, um péssimo mordomo, um irresponsável. Quando ele foi prestar as contas, qual é a resposta? O que ele fala para o seu senhor? Eu sabia que o senhor colhe onde o senhor não semeia, o senhor faz isso, o senhor faz isso. Por causa disso, eu estou trazendo o talento que o senhor me deu. Qual foi a palavra? Qual foi a lição que o dono ali dá na parábola? Você foi um servo infiel, imprudente,
você deveria ter feito, você sabia quem eu sou. Por isso, então, você deveria ter feito a mesma coisa que os seus amigos fizeram. Pode sair fora. Você está fora dos meus propósitos. Sai fora. Leia a parábola em casa. Há muitas mais lições do que essa. Paulo, o apóstolo, afirma que a única coisa que Deus requer dos seus mordomos, queridos, é que cada um deles seja o quê? Encontrado fiel. Você vai ver isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 2, que já estudamos aqui na escola dominical. O que Deus requer da minha vida e da tua vida é de que nós sejamos encontrados fiéis. Agora, por que tenho que entregar o dízimo? A primeira lição, queridos, de todos os textos que nós lemos, e há uma outra infinidade de textos a respeito disso, tá bom? E apenas poucos. A primeira lição é a respeito da doutrina do dízimo, queridos. A doutrina do dízimo é encontrada em toda a Bíblia, queridos. Há muito texto que eu não vou citar aqui, tá bom? Se depois você quiser aqui, eu te dou aqui todo esse sermão para você. Ele foi praticado, presta bem atenção nisso, queridos. Ele foi praticado, o que foi praticado? O dízimo. Ele foi praticado antes da lei, ele foi praticado no período da lei e foi praticado após a lei. Que lei é essa? A lei do Antigo Testamento. O texto que nós lemos de Abraão, Deus nem havia mandado ainda o quê? Dado a lei. E Abraão depois, com um coração grato de ter vencido vários reis, ele vai para este Melquisedeque, que é um sacerdote do Deus Altíssimo, que é um mistério aqui no Antigo Testamento, e ele faz o quê? Ele entrega o dízimo. Ele faz isso por causa de quê? Um coração profundamente agradecido pelo que Deus fez na vida dele, salvando o seu povo. Ponto. Que passar disso, a Bíblia não fala mais nada. Agora, ele foi praticado antes da lei, no período da lei e após a lei. Jesus falou sobre dinheiro 90 vezes, queridos. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, sabe quantas vezes Jesus Cristo ele fala sobre dinheiro? 22 vezes. Referem-se ao dinheiro, e das 49 parábolas contadas por Jesus, sabe quantas parábolas Jesus fala sobre dinheiro? Das 49? 24. Eu já disse aqui algumas vezes, só que às vezes nós não prestamos atenção. Faça uma pesquisa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos Evangelhos especialmente, nos 4 Evangelhos, a quantidade de forma que Jesus fala sobre a vida financeira. É impressionante. Não é à toa que Jesus diz o seguinte: é impossível nós adorarmos a dois senhores, a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? Não é mamona não, viu? Mamon. O que é o Mamon? O Mamon é o Deus da riqueza. Então é impossível você adorar a Deus e ao mesmo tempo a riqueza. É impossível, não há possibilidade. No Novo Testamento, a palavra dízimo, queridos, aparece 9 vezes, relacionada a 2 situações. Primeiro, nós já lemos aqui, não vou ler de novo, tá bom? Lucas 18, verso 12, e Mateus, capítulo 23, verso 23. Jesus afirma o dever de dar o dízimo. Você tem ouvido, você tem visto, eu tenho certeza disso, de pregadores pela internet, nas redes sociais, que diz que dízimo não é bíblico
é do Antigo Testamento, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Isso é mentira. É por isso que você precisa estudar a Bíblia, meu amado irmão. É por isso que você precisa crer, estudar e viver aquilo que a Bíblia ensina. E parar de dar ouvido a pessoas que dizem que conhecem a Bíblia, e eu não duvido que eles conhecem a Bíblia, mas não creem literalmente no que as palavras de Jesus e que tanto o Antigo e o Novo Testamento diz a respeito disso. Pode ter certeza disso. Agora, mas a denúncia à sua prática como demonstração de piedade exterior ou em substituição a outros deveres espirituais. Vamos ler apenas o texto de Mateus capítulo 23, para você ver bem claro, para aqueles que talvez se tenham no nosso meio pessoas assim, você vai perceber que você está incorrendo profundamente num erro doutrinário, porque você não dá o dízimo. Aí você vai dizer porque o dízimo é do Antigo Testamento e Jesus Cristo não falou sobre isso, o apóstolo Paulo não falou sobre isso, então você tem argumentos profundamente superficiais, o que a Bíblia não diz, tá bom? Capítulo 23 de Mateus diz assim, o contexto desse texto aqui, que é do verso 23, veja o verso 13, de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E aí ele vai falando sobre isso, né? Verso 19, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo. Presta atenção aqui nesse texto, queridos. Vocês dão o dízimo da hortelã. Você conhece a hortelã? A hortelã desse aqui, dessa época aqui, é a mesma hortelã de hoje, viu? Não mudou, tá bom? A hortelã de lá não é o repolho de hoje, tá bom? É a hortelã. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Coisas simples da vida, coisas corriqueiras da vida, coisa do trivial da vida. Nós damos os dízimos. Beleza? Ótimo. Agora, qual é a palavra de Jesus sobre isso? No mesmo texto. E tendes negligenciado os preceitos, os princípios mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Aí você vai ver a oração do outro texto que nós lemos, do publicano e o fariseu, que o fariseu chega dizendo na sua oração, falando o quê? Ó Senhor, eu sou dizimista. O texto fala isso, tá? Eu sou dizimista, eu sou fiel, eu não sou como esse publicano aqui, eu sou religioso, etc, etc, etc. Aí a oração do publicano qual que é? Senhor, eu não tenho coragem, o texto diz que ele batia no peito, eu não tenho coragem nem de olhar para cima, tem misericórdia de mim. Qual foi a oração respondida segundo o texto lá do próprio Senhor Jesus Cristo que contou a parábola? Foi a do publicano. Amados, aqui o texto do capítulo 23, verso 23, quando diz que eles têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, olha o que Jesus diz depois. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem o quê? Sem omitir aquelas. Quais são aquelas? Chega à sua conclusão aí, pensa um pouquinho, querido. Não é escola dominical, mas você pode pensar, viu? Não é proibido. Faz isso, mas continue
dando o dízimo. Continue. Agora, vem falar para mim que o Novo Testamento não fala sobre isso, queridos? Agora, mas a denúncia à sua prática como demonstração de piedade dos fariseus, piedade exterior, em substituição a outros deveres espirituais, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí entra o texto de Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 10. O dízimo como parte normal de nossas relações espirituais com Jesus, seguindo o exemplo de Abraão, o pai da fé. Esse texto de Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 10, o autor da carta aos Hebreus, ele vai trazer o exemplo de Abraão, que doou, que entregou dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdote, né, de Deus, e o sacerdote não pediu nada, ele deu de espontânea vontade, de agradecimento a Deus, pelas vitórias que Deus lhe deu contra os inimigos. Algumas lições importantes desse texto aqui de Hebreus, capítulo 7, verso de 1 a 10. Primeira lição: Abraão deu o dízimo de tudo e do melhor, como ato de fé, antes da lei. Isto é, não por obrigação ou imposição legal. Segunda lição de Hebreus: Abraão entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que pertencia à ordem sacerdotal de Cristo. Ou seja, ao dar o seu dízimo, Abraão honrava a Cristo, sacerdote imortal e rei eterno. É isso que o contexto vai mostrar para nós. Terceira lição de Hebreus: assim como permanece o sacerdócio de Jesus, também permanece o dever de entregarmos o dízimo, inclusive por aqueles que são responsáveis em administrar os dízimos. Queridos, um dos papéis do nosso Senhor Jesus Cristo hoje para com a sua igreja, qual que é? É de ser sacerdote, queridos, de interceder por mim e por você. Querido, leia o Evangelho de João, capítulo 17, que é chamado a oração sacerdotal de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele foi o Cordeiro, ele é o próprio Rei e ele é o sumo sacerdote. Então dizer que no Novo Testamento eu não devo dar o dízimo porque a Bíblia não ensina sobre esse respeito, é um profundo engano e uma profunda heresia quem ensina que não é para dar o dízimo. Pode ter certeza disso, meu querido irmão. A segunda lição, a primeira é a doutrina do dízimo. É muito mais que eu poderia falar sobre isso aqui, queridos. A segunda, a prática do dízimo. Muitos irmãos têm experimentado na sua relação de fé com Jesus a bênção de ser dizimista fiel. Precisamos compreender que o dízimo é ato de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Contudo, muitos são infiéis a Deus, gerando prejuízos espirituais para quem? Para você mesmo. O dízimo aqui, como alguns já disseram, não tem nada a ver com salvação, queridos. Se você não entregar o dízimo, você não vai ser salvo. Você vai para o inferno de cabeça para baixo. É verdade. Tem muita gente ensinando isso aí. Onde é que a Bíblia fala isso? Quem é que salva, meu querido irmão? Segundo a Bíblia. Só Cristo Jesus. Agora, contudo, infelizmente muitos são infiéis, prejudicando a sua própria vida espiritual. Há algumas eternas desculpas de nós apresentarmos os nossos dízimos a Deus e
com objetividade, justificar a nossa atitude de não entregar o dízimo com fidelidade. A primeira delas, sabe qual que é? É a desculpa bíblica. Não sou dizimista porque o dízimo é uma prática da lei. Vivo na graça e não há nenhum mandamento no Novo Testamento que me obrigue a entregar o dízimo. Já reafirmamos aqui, queridos, que o dízimo é um ato de fé praticados pelos verdadeiros filhos de Deus. Os que são de Cristo são descendentes de Abraão, o qual deu o dízimo pela fé. Jesus afirma: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não censura, queridos, os fariseus por darem o dízimo, mas por julgarem que o dízimo substituía o quê? A justiça, a misericórdia e a fé, queridos. Leia a parábola do bom samaritano, querido, e você vai perceber isso, que é muito claro. Agora, nós não podemos substituir o dízimo, biblicamente falando, por outras coisas que a Bíblia não ensina e não nos autoriza. Uma segunda desculpa, a primeira, queridos, é de que aqui vai falar que o Novo Testamento não ensina sobre isso. A segunda desculpa é a desculpa financeira. O meu salário não dá para pagar nem as minhas despesas, não sobra nada. Deus sabe que eu não posso entregar o dízimo, claro que sabe, e sabe muito bem, melhor do que você, pode ter certeza disso, viu, meu querido irmão? Então, essa é uma desculpa financeira que muito crente usa, queridos. Amados, precisamos entender que o dízimo não é sobra, o dízimo são as primícias, isso tem a ver com fé, pode ter certeza disso. Não é depois que faz a lista de tudo aquilo que eu tenho que pagar, que é muita coisa, por sinal, né? Que você tem, eu tenho, todo mundo tem. Uns mais, outros menos. Aí você coloca lá no finalzinho, dízimo. Aí você paga um monte de pix que você fez. Chega no final, acabou. E agora, José? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou me ajoelhar e pedir perdão. Senhor, me perdoa. Está vendo só? Eu tive que pagar tudo, porque tem que dar um bom testemunho. E se eu não pagar a dívida A, B, C e D, aí entra a questão qual, queridos? Do bom mordomo. De saber dirigir bem a sua casa, a sua vida financeira. Por mais simples que seja. Você não precisa ser contador como alguns irmãos aqui são, viu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você precisa ser um mordomo que Deus te chamou para isso. Nada lhe pertence, querido irmão. Nada lhe pertence. Vem aqui, Fábio. Vou usar você como cobaia. Vem cá, fica aqui em pé. Você é baixinho. Vai pagar esse mico, isso mesmo. Você está com a sua carteira aí? Não. Pois é. Eu vou chamar outro, então. Acho que ele sabia que eu ia falar sobre isso aqui. Vem cá, Felipe. E vem com a carteira, por favor. Está com a carteira aí? Os caras que estão assistindo isso aqui, olha, esse pastor até é louco, até é doido. Ele está falando agora há pouco que... Me dá sua carteira aí, meu filho. Tem dinheiro aqui? Não, deixa aí. Cadê a chave do carro? Aí, meu filho. Aí, tudo bem. Tem mais alguma coisa aí? Não? A nossa querida Caiane é a esposa dele, viu, queridos? E o Filipinho é filho dele. Eu só não chamei os dois aqui para eles não ficarem constrangidos. Mas o Felipe eu já conheço, ele está tranquilo quanto a essa questão. Queridos, o que tem a ver de eu chamar aqui o Felipe
e fazer essa ilustração, né? Ele dando a carteira dele aqui, dando aqui a chave do carro, e se ele tiver com a chave da casa, poderia colocar aqui também. Por que isso, meu querido irmão? Porque nada é do Felipe. O carro que o Felipe tem, Felipe é mordomo. Deus é que deu para ele por intermédio do trabalho que ele tem. A carteira que está sem dinheiro, já deve ter pagado as contas, está no final do mês, né? Pertence a Deus, tudo é Deus. Isso aqui representa, queridos, o dia de trabalho, o mês de trabalho, dia a dia. Pertence a Deus. Quem deu o trabalho para o Felipe foi Deus. Para quem não sabe, ele é um eletricista profissional. A Caiane é a esposa dele, queridos. Tem um Felipe bonitinho, filho deles. A Caiane pertence a quem? A Deus. O Felipe pertence a quem? O Filipinho. A Deus. Nada é nosso, queridos. Lembra do que Deus fez com Jó, que Deus permitiu. Deus permitiu Jó ficar com a mão na frente ou outra atrás, como nós chamamos. E além disso ainda ficar com um monte de enfermidade. Porque é Deus que manda, é Deus que permite. O mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira, foi o que Jó disse. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Felipe. Não pagou mico não, viu? Queridos, apenas uma pequena ilustração, queridos, tá bom? Da minha vida, da sua vida. Nada pertence a nós, queridos. Nós somos apenas mordomos. Então, a desculpa financeira, porque o meu salário é pequeno, eu não dou conta, isso não é verdade, queridos. Se você ganhar mais, que é o desejo que você tem, e é um desejo legítimo de trabalhar e ganhar mais, não está errado, você acha que se você ganhar muito mais, o triplo do que você ganha, você vai ser dizimista. É engano seu, querido. É engano seu. Porque se nós não somos fiéis no pouco, diz a palavra de Deus, nós não seremos fiéis no muito. Pode ter certeza disso. E muitos de nós, muitas vezes, nós nos privamos de bênçãos das mais maravilhosas da nossa vida, porque estamos tentando enganar a Deus, estamos nos enganando a nós mesmos, e Deus não vai nos abençoar, pode ter certeza disso. Desculpa da falsa generosidade. Eu mesmo administro meu dízimo, ajudando aos pobres ou sustento um missionário. Presta atenção nisso, viu, queridos? Eu mesmo administro meu dízimo, ajudando aos pobres ou sustento um missionário. Primeiro, não existe na Bíblia a figura do meu dízimo, pois o dízimo será consagrado ao Senhor. Levítico capítulo 27, verso 32. Não temos o direito nem de retê-lo e muito menos de administrá-lo. A ordem bíblica é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus. Está lá em Malaquias 3:10. A casa do tesouro, queridos, é a igreja em que congregamos e o local onde oferecemos cultos ao Senhor. Segundo, a Bíblia declara que devemos trabalhar para que tenhamos recursos para fazer o quê? Para acudirmos o necessitado, queridos. Paulo fala isso na carta aos Efésios. O trabalho é para a nossa sobrevivência. Pode ter certeza disso. Mas é que quando alguém vem pedir alguma ajuda para nós, algum irmão, alguma irmã, você pode acudir essa pessoa. Você pode ajudar essa pessoa, queridos. Mas você não vai pegar o seu dízimo e entregar para a pessoa. Está errado. A Bíblia não nos autoriza a administrar o que é de Deus, queridos.
Amados, nós estamos falando para a igreja. O mundo não está nem aí para isso. E aqueles que, porventura, vão assistir esse sermão, vão descer a lenha no pastor Osias. Eu lá estou preocupado com isso. Não estou preocupado nem um pouco, estou preocupado com o que a palavra de Deus ensina, queridos, para a minha vida e para a vida da igreja. Agora, eu tenho que ser fiel a Deus em todas as coisas. É o que a Bíblia nos ensina. Então, essa desculpa de generosidade, queridos, às vezes ela, para Deus, de fato, ela não cola. O fim não justifica os meios, queridos. Quem retém e administra o dízimo, rouba a Deus. Está lá em Malaquias, capítulo 3, verso 8. Seria a mesma coisa você reter o imposto de renda. Você que declara imposto de renda como eu. Você deixa de dar o imposto de renda, dá desculpa para o governo, aí você diz assim, não, eu vou investir na educação, eu vou investir na saúde, eu vou investir na segurança. Não vai nada. Não vai de jeito e maneira. Ah não, o governo, como o governo não está nem aí para mim, e de fato não está mesmo, né? Então eu não vou dar imposto de renda, não vou pagar, não é a minha responsabilidade. Lembra de que somos mordomos de Deus. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a palavra de Deus ensina. Agora, aquele que faz isso, não vai investir em educação, eu não estou me referindo à educação familiar, viu, queridos? Estou me referindo, se eu deixo de dar o dízimo, ou deixo de dar o imposto de renda, eu vou investir na educação. Que educação? Do município onde você mora. Você vai? Claro que não vai, querido. Você vai investir para a sua vida própria. Pode ter certeza disso. Amados, 3. Segundo o ensino das Escrituras Sagradas, é responsabilidade da igreja cuidar do quê? Dos da família da fé. Onde é que você lê isso? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. Quando a família do necessitado não tem condições, queridos. Vou dar um exemplo prático, bem claro aqui para a nossa igreja. A nossa igreja não pode ter, os diáconos têm que estar muito atentos a isso. E não só os diáconos, mas nós presbíteros, todas as famílias. Se tem uma família da igreja que está passando necessidade, se nós não acudirmos, o livro de Gálatas vai dizer que nós somos pior do que o descrente. Pode ter certeza disso. Então nós temos que primeiramente cuidar dos da família da fé. E quando o texto, a Bíblia nos ensina, não é você estar distribuindo dinheiro nas esquinas dessa cidade, não, e do país. Tem nada a ver coisa com a outra. Isso é outra conversa, é outra história. Mas se alguém, mesmo que não seja da família da fé, diz para você assim, olha, eu estou com fome, você pode comprar um lanche para mim? Meu irmão, se você não fizer isso, mesmo que você não conheça, você está pecando. Porque ele está pedindo comida, não é dinheiro. Pode ter certeza disso. O que Tiago fala sobre isso, queridos? Se nós vemos uma pessoa, um irmão, que está necessitado, e nós temos condições de ajudar, e nós fechamos o coração, é por isso que Tiago diz, me mostra a sua fé sem as obras, que eu vou mostrar as minhas obras, a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Amados, para você perceber que falar sobre dinheiro na igreja é difícil para todo mundo. É difícil para o pastor falar sobre isso. Tem muita gente que não aceita, não concorda. Ah, pastor, o senhor podia pregar uma outra coisa. Eu prego outra coisa todo domingo, meu irmão. Só que você não presta atenção. Só que de vez em quando é preciso exortar a igreja de maneira mais clara, objetiva, para cada um de nós. A desculpa eclesiástica, eu estou terminando, viu, querido irmão?
Essa aqui é a última. A desculpa eclesiástica. Não entrego o dízimo porque ele está sendo mal administrado. A igreja é rica e não precisa do meu dízimo. Pelo menos é o nosso caso, né? Que a nossa igreja aqui, financeiramente, nós não somos ricos, né, queridos? Quem vê esse templo aí na frente aí deve pensar assim, não conhece, poxa vida, esse pessoal está, ó, cheio da grana. Quem vê cara, não vê coração, né, queridos? Quem vê todo o exterior não sabe da verdade, não sabe o que acontece, né, queridos? Não entrega o dízimo porque ele está sendo mal administrado. A igreja é rica e não precisa do meu dízimo. Se os recursos da igreja provenientes dos dízimos não estão sendo bem administrados pelo conselho da igreja, estou me referindo à igreja presbiteriana, viu, queridos? Pelos que dirige, prestarão contas a quem? A Deus. Tá bom? Primeira coisa é essa. Segundo, como membro de sua comunidade, da igreja, você tem o dever de falar com respeito e amor com os responsáveis, de mostrar e provar para os administradores da igreja, o conselho, de que como vocês estão fazendo está errado. Não está errado você falar isso com os presbíteros da igreja, mas fala com amor. Olha, eu estou achando que não é por aí que vocês têm que gastar esse dinheiro. Mas não vem só com essa conversa. Então você mostra de maneira palpável como que está errado, por que está errado e aonde você quer que seja investido o dinheiro. Você não está errado fazer isso. Pode ter certeza. Meu amado irmão, você não sabe. A maioria aqui não sabe. A dor de cabeça que nós temos como presbíteros e com a comissão de construção para chegar nesse ponto que chegou a esse templo. Vocês não têm ideia. Que às vezes a gente até perde o sono. Fala, meu Deus, e agora? E agora? Então, queridos, pertencemos a uma igreja presbiteriana do Brasil, que procura administrar da melhor maneira os seus dízimos, aquilo que é arrecadado aqui, porque não é nosso. Saiu do seu bolso, você está consagrando a Deus, e nós temos responsabilidade muito séria diante de Deus, de administrar da melhor maneira. Precisamos entender, queridos, que não entregamos o dízimo à igreja, mas ao Senhor, em ato de fé e culto a Deus. O dízimo não é uma contribuição sindical, queridos, uma taxa por serviços prestados ou um imposto. Não existe diante do Senhor Deus esta diferença entre igreja pobre e igreja rica, ou igreja pequena ou igreja grande, porque tudo é dele. Ele é o Senhor da igreja. Mas cada igreja é avaliada por sua o quê? Fidelidade ao Senhor. A liderança da igreja, queridos, igreja local, será responsável por Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A conclusão para a nossa vida, para encerrar. Primeiro, diante dessas exposições ou exposição bíblica, concluímos. Primeiro, sejamos uma igreja fiel a Deus, queridos, acima de qualquer coisa. Portanto, Jesus insiste, que se deve dar o dízimo sem omitir a prática do bem. Um crente, quando entrega o dízimo, evidencia o quê? O seu novo nascimento. Terceiro, Deus ama a quem dá com alegria, não o que e o quanto está dando, queridos. Não é a quantidade, queridos. Nunca foi e nunca vai ser. Mas a fidelidade diante de Deus. Quarto, o verdadeiro crente em Cristo Jesus
se alegra no Senhor em contribuir para o desenvolvimento da sua obra, porque Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, queridos. Que essa igreja, ela se torne cada vez mais fiel nos seus dízimos, na sua vida particular, que você seja um mordomo fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?